Fala pessoal, muito bom dia a todos. Hoje é dia 16 de abril, quinta-feira. Estamos aqui para mais um panorama. Vamos ver quem que já chegou por aí. Cibele Troina, bom dia, Cibele. Marcos Tachibana, fala Marcão, muito bom dia. W. Balex, muito bom dia. Gerson Moscardo, muito bom dia. Ó, aproveitando que o Reginaldo tá por aí, aproveitando que vocês normalmente estão aqui logo no comecinho, né? Fala aí para mim qual de vocês utiliza o DT. Escreve aí. Eu não, eu. Só para eu ver, porque vocês normalmente são os que estão aqui logo no comecinho da live, né? Eu não sei se vocês já usam ou não o DT. Eu sei que alguns aqui já usam. Escrevem aí para mim nos comentários, por favor, para a gente poder ter essa visibilidade. Tem um delayzinho aí. Não utiliza? Então, vamos ver quem mais. Todo mundo que colocar aí não, eu ainda não. Ó o Gerson aí. Então, vamos lá, ó. Você tá vendo esse QR Code que tá aí na tela? Do lado direito, tem um QR Code aí. Acesse o DT. O Marcão já usa há 2 anos. Muito bom. Ó, para todos vocês que não utilizam, pro Gerson, pro W Balex, escaneie esse QR Code, tá? E se cadastre gratuitamente. Você vai ter 30 dias para utilizar o Diário do Trader. E eu vou explicar aqui uma introdução. Lá dentro, obviamente, tem, quando você entra na área logada, essa introdução. Mas eu vou explicar aqui depois, no finalzinho, para vocês também. Beleza? E se vocês entrarem, me chamem lá no suporte. Fala que vocês estavam na live, que vocês se cadastraram por aqui. Eu tenho um presente especial para vocês. Fechou? Então vamos lá. Bom, eu queria trazer aqui algumas informações de bastidores sobre a guerra. O governo Trump classificou as negociações como produtivas, enquanto interlocutores indicam que uma nova rodada aconteça nos próximos dias no Paquistão. Mas o progresso é lento e cheio de ruídos, tá? No campo diplomático, parece estar sendo negociada uma extensão do cessar-fogo, que inclusive acaba na terça-feira que vem. Mas a Casa Branca nega ter solicitado formalmente por esse cessar-fogo. Mediadores pedem mais tempo para avançar nos pontos sensíveis, como o programa nuclear iraniano e o Estreito de Hormuz. Claro, porque são pontos muito, como a gente leu aqui, sensíveis, né? Então, eles precisam de tempo para serem endereçados. Estados Unidos mantém bloqueio marítimo, embora o fluxo recente de navios indique alguma normalização parcial. Então, a gente havia falado, né, que os Estados Unidos estavam interrompendo o fluxo de navios diretamente que entram lá no Irã, né? Então, isso é bem importante a gente ver se vai continuar ou não, tá? E aí a gente teve também algumas falas dos Fed Boys ontem, mas não teve nenhuma novidade, tá? Eles falaram que não tem pressa em cortar os juros, né? Porque até então o mercado estava nessa expectativa antes da guerra. E também até cogita se houver a necessidade de subir juros, né? Não é algo completamente descartado, inclusive logo depois da guerra, a primeira reunião, o próprio Powell falou isso, né? Ele comentou que foi cogitado a possibilidade de subir os juros. Então, importante a gente ter essas coisas em mente. Como está o cenário nesse momento? Cenário de aguardo, né? Esperando os próximos passos, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, apesar do mercado estar mais positivo, como a gente viu desde o começo da semana, o mercado precisa de novos triggers, né? Novos gatilhos para, de fato, começar a ter um direcionamento maior, para um lado ou para o outro,
certo? Bom, dito isso, vamos lá analisar como que fechou aí na madrugada. A gente teve na Ásia, Xangai fechando 0,70 de alta. Antes disso, né? Ontem a gente teve um fechamento positivo, Nasdaq 1,59, S&P 0,80, Dow Jones 0,15 de queda e Russell 0,30 de alta, corroborando com todo esse cenário que a gente está comentando. Aqui no Brasil o índice fechou, acho que próximo de 0,50 de queda, e o dólar, não me lembro de cabeça aqui, já até abriu, mas acredito que bem próximo à estabilidade, tá? Em relação ao dólar. Aí voltando aqui para a Ásia, né? Xangai 0,70 de alta, Hang Seng 1,72 de alta, Nikkei 2,38 de alta, Kospi 2,21 de alta e o S&P australiano 0,26 de queda. Vamos ver se o Investing me ajuda aqui para a gente pegar os dados que saíram lá da China durante a madrugada. Foram dados positivos. Queria pegar aqui para mostrar para vocês. Vamos ver. Ele até aparece aqui, mas não carregou os valores. Enquanto eu atualizo, eu vou ler aqui para vocês as informações sobre a Ásia. Então, as bolsas asiáticas ampliaram ganhos, com o Nikkei do Japão fechando 2,38 de alta, atingindo recorde histórico, e o Kospi da Coreia do Sul também subiu mais de 2%, em 2,21, perto de atingir os níveis alcançados no início desse ano. Esperança de progressão nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã estabilizaram o sentimento, aliviando as preocupações com interrupções no fornecimento de energia e pressões inflacionárias. O PIB da China no primeiro trimestre superou expectativas, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Crescendo 5% em relação ao ano anterior, ante previsões de 4,8%, e melhorando em relação aos 4,5% do trimestre anterior. Dados adicionais sobre atividade industrial apresentaram um panorama misto, porém ainda resiliente. A produção industrial na China cresceu 5,7% e as vendas no varejo mais 1,7% em março. Xangai subiu 0,70%, Shenzhen 2,05%, Hang Seng, ele fala dos percentuais aqui que a gente já viu. Vamos lá. Vendas no varejo na China veio menor do que o esperado, a expectativa era 2,4%, veio 1,7%. O PIB chinês veio acima do esperado, a expectativa era 4,8%, veio 5%. O anterior era 4,5%. Isso a gente está falando do primeiro quadrimestre, né, de 2026. Aí a gente tem o PIB acumulado no ano, veio 5%. Produção industrial anual veio acima do esperado, mas menor do que o anterior. PIB do Q1 em linha. Taxa de desemprego um pouquinho mais alta que o esperado. No conjunto, a gente vê um PIB mais forte, né? Dados positivos quando a gente fala em relação ao crescimento chinês. Até porque, se a gente parar para pensar, 5%, né, mesmo que seja para o Q1 aí, é um número bem significativo. Os Estados Unidos nem teve perto disso, né? Praticamente ficou no 0,0 aí no ano passado. Então, são dados positivos, e aí corroboram, né, com esse cenário mais positivo na expectativa do fim da guerra, e isso culmina no fechamento positivo lá em Ásia. Tá? Em relação à Europa, queria ver aqui se já tinha alguns dados para o dia de hoje em relação à Europa. Vou dar uma olhadinha. PIB do Reino Unido veio 0,5, a expectativa era 0,1, melhor do que o esperado. O mensal também veio... Não, esse é o mesmo, essa é a variação trimestral.
Produção industrial veio acima do esperado, 0,5, expectativa era 0,3. PIB anual veio acima também. Índice de preço ao consumidor da zona do euro veio um pouquinho acima, 2,6, né? Um pouquinho acima do anterior e bem acima do, na verdade, um pouquinho acima do consenso e bem acima do anterior. O núcleo aparentemente em linha e até menor do que o anterior. E o mensal um pouquinho acima. Dados mistos, né? Diria que em relação à inflação, apesar do cheio ter vindo acima, o núcleo veio em linha. E é importante a gente sempre olhar o núcleo, porque o núcleo ele tem uma leitura um pouco mais, expurgando os itens mais voláteis, ele consegue ter uma leitura um pouco mais real da inflação. Então é bem interessante a gente conseguir sempre analisar o núcleo. O núcleo é o mais importante, porque em cenários como esse de guerra, óbvio que vai ter um repique, né? Mas isso não necessariamente reflete uma inflação persistente no longo prazo. Então, eu diria que foram dados aí, olhando para o Reino Unido, positivos, e no bloco europeu, estáveis. E aí, somando com esse cenário mais positivo em relação à guerra, a gente tem Europa 0,44 de alta, índice inglês 0,63 de alta, o alemão 0,51 de alta, o francês 0,54 de alta, o espanhol 0,20 de alta e o índice italiano 0,37 de alta. Vamos dar uma lida aqui em relação à Europa. Bolsas europeias registram ganho moderado com perspectiva de acordo para o fim da guerra. As bolsas europeias operam com ganho moderado nessa quinta-feira, diante da perspectiva de avanços em um acordo para o fim do conflito no Oriente. Nesse cenário, Trump afirmou que negociações entre Israel e Líbano devem ocorrer hoje, segundo o Financial Times. Um cessar-fogo poderia ser anunciado em breve, citando como fonte autoridades libanesas. Os mercados europeus também avaliam os balanços corporativos da região. Ações do setor de tecnologia estão entre os destaques positivos, já os papéis dos segmentos de viagens e lazer e de telecomunicações recuam. Há pouco, a Bolsa de Londres, e aí ele fala dos percentuais que a gente comentou aqui, certo? Então, tudo dentro da estabilidade, um cenário um pouco mais positivo por conta da questão da guerra. Futuro das ações americanas mistos, né? Nvidia 0,55 de queda, Microsoft 1,67 de queda. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Microsoft 0,67 de queda, Apple 0,56 de alta. Na verdade, Microsoft 1,67 de alta, Nvidia 0,56 de queda, Apple 0,56 de alta. Quando a gente olha o mapa como um todo, ele está mais misto, né? Quando a gente vê o mapa só olhando as ações da Nasdaq, né? A gente vê também um cenário mais misto, mas com a Nvidia, que tem o maior peso aí, né? Semicondutores, de uma maneira geral, estão num setor mais negativo hoje. O dólar DX 0,15 de alta, o dólar frente ao euro 0,16, frente ao yuan, ao iene 0,01, frente à libra 0,15, frente ao dólar canadense 0,04 de queda, frente à coroa sueca 0,21, frente ao franco suíço 0,15. Então a gente vê que o dólar dentro da cesta hoje está levemente positivo, mas dentro de uma certa estabilidade. O dólar entre os emergentes, aqui frente ao real, a gente tem o dólar 0,08 de alta nesse momento. Frente ao peso mexicano 0,18, frente ao dólar australiano 0,01, a lira turca 0,06, a rupia indiana 0,12 de queda, frente ao, aí sim o iene, né, o yuan chinês 0,05, frente ao rand sul-africano 0,17 e frente ao rublo russo 0,34, mostrando também um pouquinho mais forte, mas dentro de uma estabilidade. Quando a gente olha para os treasuries,
o de 2 anos 0,40 de queda, o de 10 anos 0,07 de queda, o de 30 anos 0,06 de alta, também mostrando tudo dentro de uma certa estabilidade. Commodities, a gente tem o petróleo nesse momento 0,07 de alta, o WTI, o Brent 0,76, o ouro nesse momento 0,33 de alta e o minério de ferro fechou positivo, 3,10. Aí sim, em relação ao minério de ferro, a gente tem uma correlação com os dados que saíram mais fortes do crescimento chinês. Obviamente isso corrobora com uma força um pouco maior aqui para o minério de ferro, que é uma das commodities que mais tem demanda quando o crescimento chinês fica mais alto, né? Existe uma força mais forte aí em relação ao minério de ferro. Vamos ver que piscou aqui uma notícia importante. Não há nenhuma ligação planejada entre o presidente libanês e o primeiro-ministro israelense em um futuro próximo. A embaixada libanesa em Washington informou à administração dos Estados Unidos que o presidente libanês não falaria com o primeiro-ministro israelita, já melando aí um pouco. É isso, né? Quando a gente não tem um direcionamento tão forte, fica saindo esses quase que fofocas, né? Esses buchichos aí que vão meio que tateando a expectativa do mercado, mas não tem tanta relevância nesse momento. Mas é um ponto ruim, né? Não estou querendo se falar, né? Mesmo que seja o Líbano e Israel, mas tem a ver com o conflito de uma maneira geral, tá? Bom, vamos dar uma lida aqui em relação ao petróleo, para a gente ver se temos alguma novidade. Petróleo opera em alta, ainda abaixo dos $100 por barril. Os contratos futuros do petróleo operam em alta nessa quinta-feira, mas ainda cotados abaixo dos $100 por barril, com os mercados acompanhando os desdobramentos para um possível acordo para o fim da guerra. Segundo fontes da Bloomberg, Estados Unidos e Irã estariam considerando uma extensão de 2 semanas do cessar-fogo, que vence no próximo dia 22, para permitir mais tempo para negociações. Donald Trump voltou a dizer que o conflito no Oriente Médio está muito perto do fim. Também, de acordo com o presidente americano, conversas entre Israel e Líbano devem ocorrer hoje. A gente acabou de ver, né, de ler que aparentemente não vão ocorrer hoje não, né? Porque já estão falando que não vai ter essa conversa. Mas o cenário base é um pouco mais positivo, como a gente tem visto, né, nas bolsas europeias, nas bolsas americanas, Nasdaq nesse momento 0,18 de alta, S&P 0,11 de alta, Dow Jones 0,18 de alta, Russell praticamente aí no 0 a 0. Então, assim, tá tudo estável, mas dentro de uma certa possibilidade, positividade, né? Ao contrário, na verdade. Tá tudo um pouco positivo dentro de uma certa estabilidade. Para mudar é rápido, mas precisa de triggers, né? Para mudar ou para fortalecer esse cenário mais positivo, beleza? O VIX nesse momento subindo 0,39, completamente dentro da estabilidade, e vamos dar uma olhadinha aí em relação ao calendário de hoje, se tem algo que nos aguarda. Bom, veio o IBCBR aqui no Brasil, um pouco mais forte do que o esperado, mas menor do que o anterior. Daqui a 10 minutos tem o índice de atividade do Fed da Filadélfia. É um dado que normalmente não faz preço, tá? Apesar de estar como 3 estrelas, o mercado não traz tanta importância para esse dado. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, que também vai sair daqui a 10 minutos, é um dado semanal, também não tem tanta relevância, a não ser que venha muito discrepante. E aí tem alguns Fed Boys, né, que como a gente viu ontem, tem trazido o mesmo discurso desde o início do conflito, então também acredito que não vamos ter muitas atualizações. De uma maneira geral, o que a gente consegue enxergar, pessoal, é que é um dia bem lateralizado, tá? Até o momento. Não temos novos triggers, como eu comentei. A gente não tem nada pontual, né? Do tipo, daqui a pouco vai acontecer isso, tá na expectativa daquilo. O mercado, obviamente, está na expectativa do acordo final. Mas esse acordo, ele passa por várias instâncias, né? Ele passa pela questão de ter a negociação, primeiramente. Então,
Ah, quando que vai ser feita essa negociação? Ah, tá acontecendo uma conversa para tentar alinhar essa negociação. Então, assim, é um negócio que meio que, a não ser que o Trump comece a dar os tweets dele louco de novo, vai ficar meio mastigado até a gente ter novos motivadores mais concretos em relação a isso, beleza? Bom, hoje não. Na verdade é hoje. Hoje, mais tarde, a gente vai ter o balanço da Netflix. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Se ele carrega pra gente. Eu acredito que vai ser pós-fechamento, tá? Quase certeza. Aqui, ó, Netflix. Hoje... E aí? É pós-fechamento, tá? É pós-fechamento, sim. É que tá difícil de puxar aqui pro lado, mas vai ser pós-fechamento mesmo. Aqui, ó. A luazinha indica que vai ser após o fechamento do mercado. Assim, é um balanço importante, tem sua relevância quando a gente fala de Nasdaq, mas não é uma das 7 magníficas, né? Então, talvez dê o início de um tom, mas não vejo tanto como... Não dá para comparar como se fosse o balanço de uma Nvidia, como o balanço de uma Microsoft e assim por diante. Então, vamos acompanhar, é claro, mas não acho que tem tanta possibilidade de trazer preço para o mercado, a não ser que venha muito discrepante e direcione para alguns questionamentos que não estão atualmente no mercado, tá? Beleza, pessoal. Então, basicamente, em relação ao mercado é isso. Tende a ficar um pouco mais lateral, até que nós tenhamos novos triggers, tá? E aí, voltando... Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Zaira Alves, bom dia. Dejair, muito bom dia. Bom, vamos aproveitar esses últimos minutos aqui para eu falar um pouquinho do Diário do Trader para quem ainda não conhece. Perguntei aí de manhã quem estava aqui que utilizava o Diário do Trader e quem, na verdade, eu queria saber quem não utilizava, né? Então eu vou refazer a pergunta aqui. Não sei dos que chegaram aí novos. Quem não utiliza o Diário do Trader, coloca aí no chat para mim que eu vou trazer um negócio interessante para vocês, tá? Enquanto isso, o que é o Diário do Trader? É uma plataforma de análise de performance. Como que funciona? Quando a gente está no mercado, eu acho que esse é uma das principais dores, né, que a gente demora muito para conseguir começar a ter resultado no mercado. Eu acredito que muitos aí, ó, o Sivuco já falou que não usa, fica aí que eu vou comentar umas coisas para vocês. A gente demora muito para começar a ter resultado, né? Eu acho que são raros os casos que as pessoas conseguem em pouco tempo já se tornarem consistentes. E quando você usa uma plataforma como o Diário do Trader, você consegue encurtar esse caminho. Porque para você chegar à consistência, você precisa entender onde você está errando. Quais são os momentos em que você erra, dentro da sua estratégia, o que está fazendo você, de fato, ter uma performance ruim em determinados momentos e acabar jogando fora os momentos que você fica positivo, né? Porque a nossa profissão, basicamente, é ganhar mais do que perder. Então, quando você tem muitos momentos em que você fica negativo, você acaba jorrando o lucro que você teve nos momentos que você ficou positivo. Então, utilizar o Diário do Trader vai fazer você encurtar esse caminho. Ah, eu preciso demorar 5, 10 anos para viver de mercado? Não, você não precisa. Mas o que você precisa fazer para conseguir ter a consistência é entender onde você está errando. Entendeu? Quando você perceber, entender onde você está errando, você começa a evoluir sua performance. Isso te dá confiança, isso faz com que você consiga ir aos poucos evoluindo cada vez mais.
E é exatamente isso que o Diário do Trader faz. E aí o que você consegue ter aqui dentro? Você conecta a sua conta B3, então você não precisa ficar importando todos os dias as suas operações aqui dentro, elas vêm automaticamente para o DT. Você consegue acompanhar um raio-x da sua performance, tá? Descobrir detalhes que você nunca imaginou, e esses detalhes, se você colocar no plano, começar a agir corretamente, é o que começa a fazer você performar melhor. Você consegue criar análises personalizadas, como, por exemplo, estratégias que você utiliza, e uma vez que você insere essas estratégias, ou qualquer outra informação que você queira colocar dentro das suas operações, você consegue analisar quando aquelas, vamos pegar o caso da estratégia, né? Aquela estratégia funciona melhor, quando ela funciona pior, e tudo isso você consegue correlacionar com o seu dia. Hoje, o que eu vou fazer hoje? Alguém aí tem ideia de como funciona o seu operacional em dias como o de hoje? Que a gente está falando aqui? Hoje é um dia mais parado. Como que o seu operacional funciona em dias como o de hoje? Como o seu emocional funciona em dias como o de hoje? Você sabe? O Diário do Trader pode mostrar isso para você no detalhe, beleza? E aí, por último, você recebe diariamente o seu panorama no WhatsApp. E aí, o que é o panorama? O panorama basicamente é um documento que vai fazer você conseguir se preparar para o dia, respondendo exatamente essas perguntas. O dia, hoje, como que acontece quando eu realmente tenho um dia como o de hoje? Como eu performo? Performo mal ou performo bem? Isso vem no detalhe dentro do panorama, porque a gente consegue sugerir para você se você deve ou não atuar naquele dia. Se você precisar ou puder atuar naquele dia, né? Quais janelas daquele dia você realmente deve atuar e quais você não deve atuar. Parece simples, mas quando você põe isso em prática, você começa a evoluir seu resultado, porque você para de perder. E aí, no momento que você para de perder, as janelas que você ganha vão sendo proporcionalmente maiores no seu operacional e você aumenta o percentual de assertividade. E aí, além disso, vem o saldo da semana, o saldo do mês, o percentual de assertividade, enfim, inúmeras informações aí, isso tudo por ativo, que trazem informações muito importantes para o seu dia a dia. Dentro do DT, o que mais você tem de informação? Você tem o painel de highlights, que basicamente vai mostrar as principais janelas em que você performa melhor, o seu risco-retorno médio, qual foi o seu maior dia ou maior operação, positivo ou negativo, isso vai mostrar se realmente você está seguindo o seu plano ou não. Você vai ter também o controle de assertividade e relação. O que é isso? Quando você atua no mercado e você... vamos imaginar que você tem um risco-retorno de 1 para 1, né? Essa correlação de 1 para 1, ela exige um determinado percentual de assertividade. Às vezes você tem uma correlação boa, como essa de 1 para 1, mas seu percentual de assertividade é baixo. E aí, isso faz com que você não consiga ficar positivo no final do mês. E aí, exatamente essa visibilidade que o controle de assertividade e relação mostra. Baseado na sua relação de risco-retorno, qual percentual de assertividade que você precisa ter para ser rentável. Todos os traders que eu conversei hoje nunca pararam para pensar nisso. E é exatamente aqui que a gente consegue mostrar isso para você. E às vezes, como eu falei, com uma simples mudança de comportamento, você já consegue começar a ser rentável dentro do mercado, beleza? Você também tem acesso ao payoff médio das suas operações, por janela operacional, por semana, por mês, por dia da semana e assim por diante. Já comentei sobre a integração da B3 e para alguns dos planos, você também consegue ter acesso a um plano de trade que eu, juntamente com o trader, preparo para a gente conseguir, de fato, colocar tudo que a gente analisou aqui em cima dos gaps operacionais da sua performance dentro de um plano. Porque nada adianta você saber, beleza, eu entendi que minha relação de risco-retorno não está condizente com o meu percentual de assertividade, eu entendi que as minhas janelas operacionais que eu mais perco são essas, e você não fazer nada. Você precisa agir. E para você agir nisso, você precisa montar um plano, né?
E o mais engraçado é que, assim, a maioria dos traders, né, eu tenho certeza absoluta que a maioria dos traders que estão aqui nesse momento não tem um plano de trade. Não tem um plano de trade. Então, assim, qual a chance de você conseguir viver do mercado sem um plano de trade? É zero, pessoal. É zero. É zero. Tá? Conheço, assim, inúmeras pessoas que estão no mercado há 5, 10 anos até, e aí quando a gente veio falar, não, mas tá, mostra para mim o plano que você tem. Não, eu não tenho plano nenhum. Então não vai viver de mercado. Não vai viver de mercado mesmo, tá? Então acho que esse aqui, pessoal, é exatamente a chave. Quando o pessoal fala, qual que é a chave, né, para você realmente ter consistência? Ela tá aqui. Ela tá aqui bem fragmentada. E, obviamente, isso atrelado a uma técnica, isso atrelado a um emocional ajustado. E aí, isso vai se desenvolvendo detalhadamente aí com vocês. Beleza? Então, do lado direito da tela de vocês, temos aí o QR Code. Cadastrem-se, ó, se o Vulcão falou que ele não usa. Todos vocês que não usam, cadastrem-se, deem oportunidade de buscar a consistência, tá? Saiam desse ciclo em que vocês perdem muito, em que vocês não buscam a solução dos problemas operacionais e ficam aí a vida toda. Eu tô tentando, eu tô comprando aqui o plano, eu tô buscando, eu tô clicando, mas qual é o meu problema? Você precisa entender qual é o problema. Se você não entender o problema, você não vai conseguir resolver o problema. E aí você vai ficar nesse ciclo durante 3, 10, 15 anos e não vai ver de mercado. Uma hora você vai cansar e vai embora. Então, se você está aqui ainda buscando ver de mercado, você precisa entender onde você está errando. O Diário do Trader é a plataforma que vai te ajudar a entender onde você está errando. Beleza? Ó, o Marcão. Usem, pessoal. É isso aí. Tá? E, detalhe. Todo mundo que se cadastrar aí, através do QR Code, entre em contato no nosso chat e eu vou ter um presente especial. Podem falar que vocês se cadastraram aqui pela live da Euro, que vocês querem resgatar o presente especial aí de vocês e a gente vai bater um papo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos mercados? Como estamos? Ó, o VIX dando uma porrada aqui para baixo. Seguro-desemprego veio como? Veio menor do que o esperado. Isso é positivo. Quer dizer, veio menor do que o anterior, né? Que o esperado a gente tem que olhar lá depois. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha aqui. Índice de atividade do Fed da Filadélfia veio maior do que o esperado. O índice de desemprego veio menor do que o esperado e também menor do que o anterior, o que é positivo, né? Quando a gente fala em crescimento econômico. E aí, Nasdaq ainda completamente parada, mas o VIX deu uma grande porrada aí para baixo, né? Vamos ver se vai dar continuidade ou não. Mas foi como a gente comentou, né? Mercado bem mais parado no dia. Vamos ter que ter bastante paciência para não fazermos besteira. O dólar também aqui no Brasil completamente encaixotado, né? Fez mínima no 5.000, foi até os 5.010, 10 pontos de espaçamento aí desde a abertura é nada, né? O índice também, né? Mínima no 202 mil, né? O futuro, máxima aí no 202.600, ou seja, também praticamente nada. Hoje vai ser um dia de bastante paciência aí. E é importante a gente ter isso em mente, pessoal, porque assim, existem formatos para que você possa atuar em dias como o de hoje, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Como que você normalmente atua em dias como o de hoje? Inclusive, coloquem aí nos comentários, né? Vocês sabem atuar em dias como o de hoje? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês refletem sobre isso? Né? É muito importante a gente parar para pensar sobre essas informações, porque se você não souber caracterizar o dia, entender como o mercado está se comportando, você não vai conseguir performar bem em dias como o de hoje. E aí você
fica naquele overtrade infinito, porque o mercado não anda, e isso só traz um resultado cada vez mais negativo, e são aqueles dias de loss gigantesco, em que você não segue o plano, tudo porque você quer fazer uma coisa que o mercado não está proporcionando para o dia, né? Fala aí, Robert, tô certo ou tô errado? Tá me ouvindo? Acho que ele ainda não tá me ouvindo. Quando você estiver ouvindo, você me fala aí, hein? Deu uma piscada aqui no áudio, mas saiu. E aí, pessoal, quem sabe operar em dias como o de hoje? Mandem aí no chat. Vocês sabem o que fazer no seu operacional em dias como o de hoje? Tá me ouvindo aí, Robert? Eu que não te ouço. Tá me ouvindo aí agora? Agora voltou. Mas travou de novo. Boa. Consegue me ouvir, Fernando? Agora sim. Bom dia, meu jovem. Como é que você tá, meu irmão? Tudo beleza? Tô bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus. Mais um dia de batalha, né? Nesse mercado. É isso aí. Tava ouvindo aqui o nosso E papo aí, ou não? Só porque eu fiz uma pergunta para você e aí eu ia reforçar aqui, mas eu não sei se você tava ouvindo o que eu tava falando. Eu perguntei aqui pra galera que tá ouvindo a gente se eles sabem operar dias como os de hoje. Uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu tenho ministrado muito sobre isso, né? Falo muito isso com a galera. Por exemplo, ontem, só pegando o que você falou aí para poder explanar, ontem foi um dia que eu não operei na sala com meus alunos. Eu, né? Os alunos, cada um vai tendo suas estratégias, vai fazendo, beleza. Eu não operei. Foi um dia que para mim não ficou confortável. Eu perdi a venda que o índice deu, que foi dentro da estratégia nossa no ajuste, e aí foi da onde ele derramou, não peguei no início, aí no meio do caminho eu não pego. Aí eu falei com a galera, tô fora, não vou fazer mais nada, e vocês que estão operando, tome cuidado. E aí vai se encaixar com o que você acabou de falar, a questão de você saber se comportar mediante ao cenário, porque nós estamos vivendo um momento atípico, né? Nada vai ser mais como antes, nada vai ser como antes. Então, o dia de ontem foi ontem, hoje é hoje, e amanhã vai ser outro, e por aí vai. Então, essa pergunta sua é uma pergunta muito importante e que traz uma boa reflexão, porque às vezes a galera acha que tem que clicar, entendeu? Tem que clicar, tem que entrar, mas não posso perder, mas eu tenho que... Entende? Então, essa é uma pergunta sua, é uma boa reflexão. Às vezes a diferença entre o cara que tá ganhando, já fazendo dinheiro no mercado, e o cara que não tá ganhando é exatamente ele entender quando ele não deve clicar. É exatamente essa a diferença. Então, é só para deixar essa reflexão aí, porque com certeza, eu sei que dá vontade, que a gente quer clicar todo dia, mas tem dia que não vale a pena o risco, né? O risco, porque toda hora que a gente entra no mercado, a gente toma um risco, né? Eu estou tomando o risco de buscar um resultado em prol de aceitar uma perca. E se o dia realmente não tá bom, a gente tem que não se colocar em risco, exatamente para não ter um problema maior Fernando, aí no longo prazo. E aquela questão da exposição, né? Porque, assim,
Tem uma frase que eu falo muito, e a galera que me conhece aqui, que me acompanha, sabe? Eu falo muito para a galera o seguinte, que o menos é mais, né? O menos é mais. Então, quanto menos você se expor, né? Menos você vai correr risco. Então, a pergunta é o seguinte, alinhada com o que você falou, vou fazer uma outra encaixando com a sua. Vale a pena o risco? Entende? Vale a pena? Eu estou vendo o mercado aqui, tá para cima e para baixo, sobe, desce, bate ali. Vale a pena? Vale a pena correr esse risco? Se para você está valendo, então beleza, vai lá. Agora, se você analisa, vê seu plano, vê seu gerenciamento, vai lá no DT para ver se está tudo arrumadinho, se está batendo, se a estatística está batendo com aquilo que você faz, que é aí que vem a importância de ter o diário do trader. E a gente só, é aquela coisa, né? A gente só dá valor no dia que precisa. Né? Exatamente. Aí muitos vão dizer, é porque o Fernando quer vender, a Euro quer vender, e não entende que por detrás disso existe uma necessidade muito grande. Existe uma dor que vocês estão ajudando a sanar essa dor. E muitos só vão entender isso no dia que precisar. Só vai a grande questão, precisão. A grande questão é que a maioria das pessoas não entendem que precisam. Aí o cara demora 5, 10 anos no mercado, aí ele desiste, mas aí fala assim, tá, mas você fez tudo o que você deveria fazer, né, na sua profissão? Não, eu não tinha um plano de trade, eu não aceitava o risco das operações, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, eu não fazia da parte técnica correta, então assim, qual a chance de dar certo? Nenhuma, entendeu? Nenhuma. Então, fica aí a dica para quem quer de fato viver do mercado, verdadeiramente, né, como profissional, e o DT pode ajudar, mas de uma maneira geral aí, espero que todos consigam. Tamo junto, Robert. Um ótimo dia para você, para toda a nossa audiência, e tamo junto. Abraço. Tamo junto.